irmãs, nós celebramos nesta liturgia a ascensão do Senhor. O Senhor subiu ao céu, por entre aclamações, ele se elevou ao toque da trombeta. E nós proclamamos esta fé como certeza, como plena convicção de que em Cristo Deus realizou plenamente as suas promessas. Em Cristo o Senhor cumpriu verdadeiramente a salvação que havia prometido aos nossos antepassados. Mas quando nós celebramos esta liturgia da Ascensão do Senhor, impulsionados pela fé da Igreja, pela verdade presente nas Sagradas Escrituras, nós precisamos levar em consideração três verdades, três elementos da nossa fé. Primeiro, a ascensão do Senhor não é uma descrição, mas uma revelação. Segundo, não é uma frustração, mas uma realização. Terceiro, não é uma demissão, uma despedida, mas uma missão. Primeiro, não é uma descrição, mas uma revelação. Nós sabemos que não se trata e nem podemos pensar como se fosse, e isso também já foi explicado pelo Papa Bento XVI, não se trata de uma viagem espacial de Jesus, mas nós podemos dizer, se trata de um acontecimento teológico que só pode ser compreendido pela fé, pela nossa confiança em Deus. E isso é possível por causa da revelação, porque Jesus mesmo nos ensinou destes acontecimentos. Mas nós escutamos na primeira leitura, no texto dos Atos dos Apóstolos, aquela presença, como também é o início dos Atos dos Apóstolos, mas também no final do Evangelho de São Lucas, nós encontramos o elemento muito curioso que nos ajuda a compreender. Os anjos aparecem no texto, os anjos de Deus. É como se nos desse um aviso. Tem algo aqui que não se pode compreender com os nossos sentidos simplesmente, nem com a nossa razão, mas algo que nos é dado a conhecer pelos céus. Só pode ser compreendido porque Jesus nos revelou. Jesus nos revela esta plenitude de comunhão, de modo que não procuramos os detalhes do acontecimento, mas nós procuramos a verdade que Ele nos apresenta. Ou poderíamos dizer, não se trata do onde Jesus entrou, simplesmente, externamente, assim, como se a gente pudesse compreender, mas se trata de quem é Jesus. Então nós podemos dizer, a partir da revelação da ascensão do Senhor, da sua subida gloriosa aos céus, Ele é verdadeiro Deus, está em Deus, é plenamente glorificado em Deus. Ele que viveu a nossa humanidade, Ele que se fez homem na nossa condição, retorna para o Pai, sentado à direita do Pai. E de junto de Deus, nós podemos ter a plena certeza, o Senhor age em nosso favor. O Senhor, na nossa
humanidade agora no céu. Ele, como cabeça da igreja, santifica e nos revela o dom verdadeiro de uma pertença e por isso mesmo de um amor. Mas o segundo pressuposto, a segunda verdade desta solenidade é que se trata de uma realização diferente do que os nossos olhos sem a fé poderiam perceber. Sem a fé, nós diríamos: Jesus foi embora, Jesus nos deixou, Jesus nos abandonou, voltou para a sua comunhão com o Pai e nós ficamos aqui. Jesus não nos abandonou, Jesus não nos deixou, como Ele mesmo havia prometido: não vos deixarei órfãos. Ele não nos mostra uma ausência simplesmente, mas esta ausência é um outro modo de presença, porque Ele nos dará o Espírito Santo, aquele Espírito que foi prometido desde o Antigo Testamento, aquele Espírito como vida plena, como dom verdadeiro de Deus. Lembrem-se da profecia de Oséias: eu vos darei um coração novo e colocarei em vós um espírito novo. Ou então, como Jesus havia dito à samaritana, que é preciso adorar em espírito e verdade. Pois bem, a palavra hoje, a liturgia da Ascensão do Senhor, nos recorda esta realização. O Senhor subiu aos céus para de junto do Pai nos dar o seu Espírito, nos comunicar a plenitude da sua vida, a plenitude da comunhão, a plenitude da vida divina, a plenitude do céu, como nós escutamos no texto da segunda leitura. Jesus sentou à direita de Deus Pai nos céus, para que nós recebamos o espírito de sabedoria, para que caminhemos de acordo com a sua força onipotente. Ele está na vida verdadeira, na comunhão com Deus, para que nós, como seu corpo, pudéssemos participar desta plenitude verdadeira, desta plenitude de salvação. Então, o Espírito nos será dado, porque o Senhor foi elevado ao céu e de junto do Pai nos dá a graça do seu amor. Mas o último ponto é que a ascensão do Senhor não se trata de uma demissão, de uma despedida, mas de uma missão. De fato, se olhamos sem a fé, nós poderíamos dizer: tudo acabou. Jesus foi embora, acabou tudo por aqui. É exatamente o contrário. E nós escutamos no texto do Evangelho: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Jesus se despede e mostra aos discípulos qual é a sua missão, revelando a identidade própria desses, nossa, como igreja, que deveremos continuar, prolongar a missão de Jesus.
O envio dos discípulos é para que o anúncio do Evangelho chegue até os confins da terra. E qual é o anúncio deste Evangelho? Qual é o anúncio que nós somos chamados a testemunhar? O Senhor está conosco e nós fomos feitos para Deus. O Senhor nos resgatou e fez de nós o seu povo. Por isso, a obra de Deus se prolonga na nossa vida e a salvação de Jesus se atualiza mediante a ação do Espírito Santo. Agora, a festa de hoje nos recorda por isso mesmo como Deus se comunica conosco, como a sua presença é revelação, é salvação, e como esta comunicação, este conhecimento que nos é dado, é também força de transformação. O Espírito que nos foi dado é o transformador, é Ele que nos faz viver uma vida nova, uma vida segundo o céu, uma vida segundo a direita de Deus, uma vida que nos leva a contemplar não somente este mundo, mas o mundo futuro, a plenitude para o qual nós caminhamos. Vejam como é bonita a palavra da segunda leitura. Que o Senhor abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá. Qual a riqueza da sua glória que está na vossa herança com os santos. Nós somos de Deus e experimentamos na glorificação de Jesus junto do Pai o nosso futuro, o nosso destino. Por isso, elevemos os nossos olhos para o céu e com o nosso olhar elevemos o nosso coração na certeza e na esperança de que por causa de Jesus, no céu há um lugar para nós. A ressurreição abriu as portas para nós, abriu a comunhão com o Pai e o Espírito por meio do Filho, para que vivamos sempre nesta esperança segura, nesta certeza de vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.